Nosso Hugo Souza defende até com os olhos, hein? Eu vi um comentário de um torcedor, acho que foi uma torcedora na rede social hoje, durante o jogo, de que o corintiano tem mais medo de pênalti a favor do que contra. O Corinthians está perdendo vários pênaltis. Faz sentido. O Memphis pede, Yuri pede, pênalti contra não entra. Perfeito. Galera do Timão, Corinthians vence fora de casa o Atlético Paranaense. Os comentaristas parece que já estão se derretendo pelo Corinthians, hein? Vamos ver aí o debate pós-jogo. Belíssimo gol do Garro. A leitura do Odair foi uma leitura muito precisa do que foi o jogo. O Corinthians conseguiu fazer o gol num raro pacote de minutos que ele conseguiu tirar a temperatura do Atlético do jogo. O Corinthians é um time de posse de bola, né? E o Corinthians conseguiu, nessa fatia, quando fez o gol, há alguns minutos trocar passe, conseguir controlar um pouco mais o jogo, e nesse pouco de controle, fez o belíssimo gol com o Garro. No mais, o Furacão pressionou bastante, teve muita finalização, o Corinthians praticamente não atacou. O Atlético Paranaense, nas vitórias que teve contra o Inter no Beira-Rio, contra o Santos na Baixada, na Arena da Baixada, fez o gol logo no começo. Isso para um time que é tão vertical, de tanta transição como é o Atlético Paranaense, faz muita diferença. O Julimar teve a chance, perdeu o pênalti, e a partir daí o Furacão não teve o jogo no roteiro que ele se sente mais confortável. E depois do 1-0 do Corinthians, o Corinthians se defendeu. E o Dorival, ao admitir que estava com dificuldade para marcar, o que ele fez? Começou a encher o time de volante e de zagueiro. Machucou o Matheus Pereira, ele botou o Ramalho, tirou o Memphis, botou o Carrilho, começou a botar o time para trás. Mas tem um ponto, William. Hoje o Dorival olhou para o banco dele e colocou o André, colocou o Carrilho, colocou o Ramalho, coisas que ele não tinha até o fim do ano passado. Então o Dorival não é o Felipe Luiz, mas ele já tem um elenco que dá a ele outra possibilidade de administrar os jogos. Sim. E o Corinthians hoje conseguiu administrar uma vitória que para ele foi muito importante, embora o Furacão tenha produzido para ter uma sorte melhor. Eu acho que tem um norte aí já nesse time titular, né, Calçade? Deixa eu olhar. É o Hugo, aí você tem a dupla de zaga, me parece cada vez mais é Gustavo Henrique e Gabriel Paulista, a coisa está resolvida. A gente já falou de Mateuzinho e Bidu, é isso. Ranieri ali. E dali pra frente a gente vai negociar. Claro que o Memphis tem que estar no time, é óbvio que o Yuri tem que estar no time quando estiver bem. O Carrilho, nem sempre. O André, acho que o André, hoje foi banco, mas acho que o André é um titular do Dorival pela intensidade, né? O André, outro dia eu estava vendo até era um, o que era? O esporte ou o mundo deportivo. O cara tava, assim, falando de jogadores brasileiros, o André... Sim, então assim, é um jogador, André e Bidon, a quem acredito até que o André tem mais facilidade, né, pelo onde ele joga no campo. O André é um jogador que certamente o Corinthians vai ganhar dinheiro, se souber ganhar dinheiro, nem sempre o Corinthians sabe. O Corinthians, eu sempre digo isso, falava isso sempre Paulo Andrade. Ele falava, é verdade, o Corinthians por 4 ou 5 vende. Sabe? 4, 5 milhões apareceu, está sempre aqui. Né? Continua, né? O André e o Bidon são jogadores que podem render muito e ajudar muito o Corinthians, até a contratar depois, né? Porque a gente aqui vende o jovem para contratar o jogador mais experiente, é assim que as coisas funcionam aqui. Mas o André é um cara que vai jogar muito. E aí você tem o Memphis, que até junho está garantido. Assim, o perigo do Corinthians está desfigurado depois da Copa do Mundo. E você citou dois aí, o Memphis e o Bidon. E o Yuri também. O Memphis tem que renovar contrato. E não vai ser nos moldes atuais. Não. Então depende mais dele do que do Corinthians. O André certamente vem proposta. Bidon pode ocorrer. Yuri Alberto. Você imagina esse time jogando a primeira fase da Libertadores Com os 4 melhores e se classificando. Acho que o Corinthians hoje tem uma postura diferente do passado que pode se classificar na Libertadores, passar para as oitavas. Cara, e aí? Depende do nível de vendas que ele vai. Então, o nosso amigo Fã de Esportes ali, que estava no YouTube... Perguntando qual que você ia criticar hoje. Ele pode não ter quem criticar. É muito importante o gol do Garro hoje. O Garro vinha numa baixa técnica e física muito grande, né? A ponto de o Garro hoje é reserva do Corinthians. E acho que isso ninguém discute. Então o gol... E é curioso porque ano passado, na lesão do Garro, o Dorival achou o Bidon meia.
e fez o Bidon crescer. E agora, na lesão do Bidon, o Garro pode também reconquistar a confiança e o Corinthians ganha 2 jogadores com esse potencial em boa fase. Os garotos têm muito talento, mas é impressionante a capacidade do Dorival de aproveitar os jovens e desenvolvê-los, né? Esse é um exemplo, né? André e Bidon, né? Jogadores da base que ele, por emergência ou não, mas ele trabalhou muito bem e esses caras deram um salto. E agora tem o Caio César, que chegou e se contundiu, O Dieguinho também. que é um menino que pode, sabe, no jogo contra o Flamengo, ele participa de um dos gols. Ele dá um toque de calcanhar e deixa o Yuri na cara muito do... bonito. E tem os outros garotos aí que o Dorival ainda vai trabalhar. E está na esperança de receber mais jogador. Também. O problema do Corinthians é o seguinte, o cara tem que estar livre. Então ele busca mais um zagueiro, mas tem que estar livre. Não quer pagar o atacante. Não tem grana para pagar. Até porque é o seguinte, cara, o presidente, o Osmar Stabile, foi à Argentina com o Marcelo Paz para se reunir com o presidente do Tajeres, para falar de Rodrigo Garro, para tentar evitar mais um transfer ban. Você não pode negociar com o Tajeres, dizer que não tem dinheiro, que está numa fase difícil, que precisa negociar esses valores para não cair no transfer ban e ir lá e, pumba, contratar um jogador, botar um dinheiro na mesa. Aí o cara vai ficar louco. Então, eles têm uma certa responsabilidade, que é até estranho falar em responsabilidade no Corinthians nesses últimos anos. Moçada, o Corinthians vence um jogo difícil lá na Arena da Baixada, contra o Atlético Paranaense. 1-0. Gol do Garro, Garro voltando. Jogou mais ou menos, não jogou muito bem. O time do Corinthians inteiro não jogou tudo isso, né? Sofreu bastante pressão, só que uma pressão mentirosa, né? Porque o Atlético não chutava no gol. A única bola difícil foi a hora que o atacante do Atlético Paranaense chutou, o Hugo foi lá, buscou no cantinho da trave e foi para escanteio. E o Corinthians teve a chance de gol com o Garro. Garro chutando de fora da área, ele bate muito bem de fora da área. O Garro parece que está recuperado do seu joelho, né? Porque ele tem muitas dores no joelho. Eu achei que ele nem ia jogar hoje por causa das dores do joelho dele. Achei que o Memphis também não ia jogar porque o campo da Arena da Baixada tá horrível. É sintético. E eles falam que quem tem problemas de joelho e articulação igual do Garro para jogar no sintético é horrível. Mas acabou jogando, né? Porque o Bidon já tá machucado. O André começou no banco, porque o André é um titular desse time do Corinthians, né? Pelo Dorival. E entrou no segundo tempo, o André também melhorou um pouco o time. Só que o Corinthians levou bastante, soube sofrer, né? Aquele ditado, soube sofrer. Eu acho que esse ano o Corinthians vai brigar lá em cima no Brasileirão, viu? Pode até não brigar por títulos, mas vai brigar lá em cima. Tipo, vai ficar tipo assim, 5, 6 pontos do primeiro. Sempre vai estar ali. Porque o Corinthians está acertadinho esse ano. Não tá aquele time, que só empata, perde, empata, perde. Hoje não. Hoje o Corinthians ou ganha ou perde, não empata. O empate é ruim demais, gente. Faz um ponto. Não, mas o empate parece que antes o Corinthians empatava ou perdia. Empatava ou perdia. Agora não. Quando não ganha, ele perde. Mas tá mais ganhando do que perdendo. O Corinthians na Libertadores também eu acho que classifica para as oitavas. Fácil esse ano. Com o time que tá... A dificuldade do Corinthians para mim vai ser depois da Copa do Mundo. Porque vai chegar proposta para Memphis, André, Bidon e o Roberto. Aí já é meio time, né? O que o Corinthians vai fazer? Vai vender? Vai liberar o Memphis? Não vai renovar com o Memphis? Porque depois vai estar classificado para Libertadores nas oitavas. Se classificar, vai jogar sem meio time? O Corinthians está top. Mas tem que pensar nisso. Tem que pensar agora para a hora que chegar lá na frente, não ficar correndo atrás do rabo. Ficar igual cachorro correndo atrás do rabo. Tem que decidir isso agora. O Guinegão entrou hoje também, eu acho que foi bem. Ficou meio isoladão lá, né? Não tinha o que fazer. O Corinthians estava mais se defendendo que tudo. Os 2 zagueiros do Corinthians foi ótimo. Seguro. O Hugo pega pênalti até com o pensamento. Quando a bola não vai no gol, vai para fora. Ele tem sorte também. O goleiro tem que ter sorte, gente. Não adianta. E vocês, o que vocês acharam do jogo? Gostou do jogo? Eu adorei. É jeito Corinthians desse jeito, né? Se gostou do vídeo, dê esse like, se inscreva no canal. E vamos junto, hein? Ativa o sininho para receber vídeo todo dia que sair vídeo novo no canal, hein? Não esquece de ativar o sininho. Tamo junto.
Até a próxima.